Porque essa dieta que eu vou comentar hoje é a melhor dieta para você diabético como eu, ok? Já vou deixar claro que se eu não sou médico, esse vídeo não é uma sugestão médica nem nutricional, essa é a minha experiência com os meus estudos e estudos científicos, sim, aqui embaixo na descrição, não deixe de procurá-los, que é sem dúvida, a indústria não quer que você saiba disso, mas diabético, como eu, sou tipo 1, seja você tipo 1 ou tipo 2, essa é a melhor dieta para curar, reverter, controlar a sua diabetes. Assim, no meu caso, como diabético tipo 1, o meu pâncreas não produz insulina. Essa é uma doença autoimune. No seu caso, muito provavelmente, diabético tipo 2, o seu pâncreas está explodindo de produzir insulina. O problema é que essa insulina não está sendo escutada nas suas células. Ou seja, ela não está funcionando muito bem. O que ninguém me disse e o que ninguém disse a você, caro diabético como eu, é que a diabetes tipo 2 tem cura sim. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, nem a indústria de alimentos processados. Mas eu quero. Então é muito provável que o YouTube nem distribua esse vídeo demais, porque eu sei que quando eu falo sobre esses assuntos um pouco polêmicos, assim, é muito restrita a distribuição desse vídeo. Então envie esse vídeo para quem precisa, ok? Porque se depender de sistema, não vai rolar. Por que diabético precisa cada vez mais de insulina? Você já parou para se perguntar disso? Em um momento você está utilizando X unidades de insulina. No ano que vem, no ano seguinte, você está usando X mais 2. No outro ano, ou 6 meses depois, você está utilizando X mais 3. Por que é que essa dose de insulina continua a aumentar e você continua a comprar mais insulina? E o pior, quanto mais insulina você aplica, mais você engorda, porque a insulina é um hormônio anabólico. Ele coloca gordura para dentro da célula. Ele é o principal engordador humano, ou animal. Veja, o problema não está no seu pâncreas como no minha diabetes tipo 1. Você produz insulina. O seu problema, diabético tipo 2, é que os receptores que estão ali posicionados nas suas células não estão escutando insulina mais, de propósito. O problema está ali, na célula e não no seu pâncreas. Esses receptores estão fechando e falando, opa, a gente não quer mais insulina aqui. A insulina tem como papel abrir a portinha das suas células, tá? E jogar nutrientes lá dentro, o açúcar. Se essas portinhas não estão abrindo, esse açúcar fica rodando na sua corrente sanguínea sem saber para onde ir. Então tudo que você come fica ali meio que sem saber onde ir, certo? E o açúcar fica rolando na sua corrente sanguínea. E você come 3 coisas basicamente: carboidratos, gorduras e proteínas. Esses macronutrientes precisam de quantidades diferentes de insulina para serem absorvidos. A gordura, quase nada. A proteína, quase nada. Os carboidratos, opa, bastante. O problema em um diabético tipo 2 é que esses receptores estão vendo tanta insulina chegando, tanta mesmo, por conta desse consumo maior de carboidratos, que eles ativam um mecanismo de emergência para parar de escutar a insulina e parar de colocar energia dentro das células, porque tem coisa demais chegando ali. Em nenhum momento na história da humanidade o ser humano consumiu tanto carboidrato quanto nos últimos 100 anos. E esse carboidrato foi refinado, transformado em farinhas, transformado em açúcar, refinado, que fez com que ele seja absorvido muito, mas muito rapidamente, dando picos muito grandes de insulina para que o corpo consiga jogar essa energia dentro das células. Aí quanto mais insulina essas células, esses receptores estão vendo, mais eles vão fechar o ouvido. Eu não tô falando só de açúcar, tá? Eu tô falando de biscoitinho light, de torrada light, tudo que tem esses grãos refinados, principalmente farináceos. E no seu caso, diabético tipo 2 que já tem resistência, até uma batata, até uma fruta, até um mel vai causar tanta lenha na fogueira quanto um copo de Coca-Cola. Por quê? Porque de tanto consumir esses carboidratos refinados, foi criando-se mais resistência, ou seja, os seus receptores nas células foram fechando mais o ouvido e agora até o mínimo de carboidrato, até um carboidrato natural, causa problema nesse metabolismo. Aí se a sua insulina está ali jorrando perto das células, as células não querem escutar essa insulina, ou seja, os portões dessas células não estão abrindo, o que acontece com essa energia que está querendo entrar na célula e não consegue? Vai rodando no seu sangue, vai rodando açúcar no seu sangue, triglicérides vai aumentar, a gordura vai aumentar rodando no seu sangue. A proteína não tem como entrar direito nas suas células, aí você faz xixi com bastante proteína, o que é muito perigoso. Então a solução seria receber uma receita do seu médico falando: olha aqui, consuma mais insulina externamente? Você realmente acha que consumir mais insulina é a solução? Isso só vai te engordar mais, porque você tem mais insulina no sistema e vai causar ainda mais resistência. Porque quanto mais insulina,
mais essas células vão ignorar essa insulina. De início, esse volume maior de insulina que você está aplicando por fora, diabético tipo 2, vai colocar um pouco dessa energia para dentro. Só que cada vez que você for aplicando insulina, as células vão entendendo que tem mais volume de insulina ali, e é mais perigoso ainda, e é mais resistência. Então, de pouco em pouco, as pessoas vão precisando aumentar essa dosagem de insulina para superar essa resistência de insulina, consequentemente engordando ainda mais. Num ciclo que assim só acaba fazendo uma coisinha. O medicamento insulina foi feito para mim, tá? Para mim. Eu sou diabético tipo 1. O meu pâncreas não produz insulina. Ou seja, se eu coloco insulina, minhas células estão ouvindo muito bem. O problema não está no receptor da célula. O problema está na produção de insulina. Então, o medicamento insulina foi feito para diabético tipo 1. Não para tipo 2, porque você produz até demais de insulina. A insulina para um diabético tipo 2 causa mais resistência e causa mais problema do que solução. Na realidade não tem solução nenhuma. É só entrar num ciclo vicioso ridículo que a farmácia ganha-se demais, a indústria farmacêutica ganha demais com isso. Porque imagina, tem muito mais diabético tipo 2 nesse mundo por conta da alimentação errada do que diabético tipo 1, que é uma doença autoimune e acontece que a gente ainda nem sabe o porquê. Mas Rodolfo, você disse que tem uma cura para isso. Qual que é a dieta? Qual é a melhor dieta para resolver esse problema? Veja, se os carboidratos são o tipo de comida que mais precisam de insulina para entrar dentro das células, eu falei que existem 2 outros macronutrientes que não precisam de quase nada. Ou seja, você estimula baixíssima insulina para conseguir absorver esses nutrientes. É a proteína e a gordura. Ou seja, se você parar de produzir essa insanidade de volume de insulina, em algum momento as suas células que estão bloqueando a insulina vão entender que esse volume de insulina baixou. A hora que elas entenderem que esse volume de insulina baixou, elas vão começar a desativar esse mecanismo de emergência chamado resistência à insulina. Aos poucos, você evitando e cortando os carboidratos para não secretar insulina, essas células vão acalmando. Eventualmente, você consegue reintroduzir carboidratos, mas por um tempo você vai precisar que esse mecanismo realmente seja desativado. Ou seja, a solução é cortar os carboidratos até que você vá testando a sua insulina através de um exame, se chama HOMA-IR, é o HOMA-IR. Você pode consultar o seu médico e conversar com ele sobre isso. Eu te incentivo a fazer isso, a ter essa conversa frente a frente com o seu médico sobre essa solução e ir nutrindo o seu corpo com gorduras saudáveis e proteína animal, que precisam de quase nada de insulina. Aí a insulina baixa, você se sente mais nutrido, as coisas vão para dentro das suas células de maneira correta, nada transborda, nada fica na sua corrente sanguínea. Com a insulina baixa você vai emagrecer porque a insulina é o engordador do corpo humano, ou seja, você acaba com todos os problemas de uma vez só. Aí dependendo do seu grau de resistência à insulina, do seu grau desse mecanismo de defesa, você vai precisar de talvez 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses de dieta para que isso abaixe, sem consumir carboidratos, para que essa insulina se regule finalmente. O metabolismo de um diabético tipo 2 precisa apagar essa fogueira e você precisa parar de jogar lenha nela. A lenha são os carboidratos. Existem carboidratos saudáveis? Sim. No contexto do diabético tipo 2? Não, porque você está tão resistente que até uma maçã vai jogar mais lenha na fogueira. Então a ideia é recuperar o metabolismo para depois reintroduzir carboidratos saudáveis. Procure seu médico, tenha uma conversa assim bem honesta, frente a frente com ele. Se ele for completamente contra isso, eu sugiro que você ouça outras opiniões, ok? Eu vou citar todos os estudos científicos do que eu falei aqui embaixo, estudos revisados, estudos analíticos e randomizados, toda a base científica essencial para se entender que um estudo foi feito de maneira correta. E eu espero sinceramente que você envie esse vídeo para quem precisa ouvir isso e ter a transformação que eu tive, que poucas pessoas que têm acesso a essa informação conseguem transformar na vida dela e mandar um grande adiós para a indústria farmacêutica e de alimentos processados, tá? Principalmente a farmacêutica. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma transformação na sua vida. Volta a contar aqui para mim se isso resolveu, porque eu sei que resolve. Então vai conversar com seu médico e tenha essa conversa sincera, beleza? Não esqueça de assistir os outros vídeos do meu canal e de mandar isso para quem precisa, porque eu sei que aqui ninguém vai distribuir isso automaticamente não. Valeu e até a próxima.